No meio dos anos 90, pouca gente podia prever no que a internet se transformaria. Desde sua aurora, a rede mundial de computadores já demonstrava sinais de que se tornaria uma plataforma poderosa para disseminar ideias e agregar pessoas com pensamentos em comum. Mas a internet é, por definição, uma sociedade de controle. Toda a comunicação que fazemos trafega por sistemas físicos e lógicos passíveis de vigilância. Qualquer transformação na forma como o mundo funciona vai encontrar resistência. A internet é um palanque, mas também um território de caça. Não há, na história da humanidade, nenhum registro de transformação real sem uma resistência conservadora e agressiva. A mesma internet que agrega é também um instrumento para rastrear, conter e criminalizar as tentativas de transformação. Da mesma forma que o ativismo percebeu o mundo digital como uma grande plataforma para diversas pautas, o conservadorismo aprendeu a utilizar a rede como instrumento para velhas práticas de rastreio e intimidação. Foi assim ao redor do mundo, e foi assim no Brasil. Bom, o que a gente percebeu é que logo, quando começou 2013, houve uma investida muito grande do Estado em todas essas três esferas, seja no Executivo, Judiciário e no Legislativo, no sentido de aprimorar e de sofisticar os meios de repressão, E nesse sentido, a gente viu que o vigilantismo foi uma arma muito usada e uma tática muito utilizada pelo Estado no sentido de fazer um mapeamento ideológico de manifestantes e de movimentos sociais e para auxiliar a repressão que a gente está acompanhando desde 2013, Nós sempre vamos nos debruçar entre essas duas forças, Organizações e coletivos que utilizam a internet como espaço democrático e os governos e as forças repressivas do Estado que utilizam a internet justamente como espaço de opressão, como espaço de vigilantismo. Aqui no Brasil fica bem claro que, na verdade, esse auge do vigilantismo na internet começa não só depois do impeachment, depois do governo Temer, mas já começa previamente no governo Dilma, com leis que são tão bizarras como, por exemplo, a lei antiterrorismo que foi, infelizmente, assinada pelo seu gabinete. Valeu, obrigado, hein? Bom, boa noite. Estava vindo para cá agora, relendo o texto mais uma vez. Equiparar-se ao ato terrorista a prática de qualquer das seguintes condutas: destruir, danificar ou, vejam bem, apoderar-se de tal, escolas. Então nós temos agora uma boa quantidade de adolescentes exercendo a sua cidadania, dando lições de democracia para nós adultos, apoderando-se de escolas, É botar a pena de até 30 anos de prisão para um crime que não existe no país, a não ser se fosse tratado estrito sensu. O que existe é aplicado pelo Estado, mas todos nós sabemos que não é esse o alvo da lei. Uma lei que visa, evidentemente, criminalizar movimentos sociais. Tudo aquilo fora da ordem estabelecida pelos grupos que os governos representam em desacordo com essa visão de progresso e crescimento econômico, seja no campo ou na cidade, leva pau e leva cacete. Isso aí também, todos nós sabemos disso. Agora, em vez de aceitar e promover o debate público e a dignidade dos participantes desse debate público, governos vão renovando seu estoque de gás lacrimogêneo, lançando mão de caveirões e bombas para limpar a cidade para os seus homens e mulheres de bem. Essa lei antiterrorismo é o maior atentado à democracia que aconteceu depois do fim do regime militar. Eu queria deixar claro isso. A lei antiterror é feita sem dó nem piedade contra a liberdade de manifestação, o direito à reunião e o legítimo direito de resistência. Eu acho que assim, no ponto de vista legal, jurídico, a gente já tem todo um conjunto de legislação que é suficiente. Isso eu não quero testar na prática, eu acho que o futuro vai dizer pra gente, mas a gente tem condição hoje de criar situações em que não precisa de nada para mandar uma pessoa para cadeia, para investigá-la, para grampeá-la, etc. Sinceramente, eu acho que essa discussão
no direito, eu acho que ela já se acabou, mesmo porque a gente está cada vez mais aprofundando um estado de exceção. Então a gente pode assumir, eu acho que é isso que vai favorecer depois a nossa defesa, a gente pode assumir que tudo que for possível em termos de vigilância e perseguição pode acontecer. E é a partir desse cenário lastimável que a gente começa a criar as nossas defesas. Antes da lei antiterror e na esteira das jornadas de junho, uma portaria do Ministério da Defesa, nomeada Garantia da Lei e da Ordem, reuniu um conjunto de procedimentos de vigilância, infiltração e neutralização de movimentos sociais. Foi amparado nessa portaria que o Exército Brasileiro tentou justificar as atividades do capitão William Pina Botelho. Atuando sob o nome de Balta Nunes, o capitão Botelho se infiltrou em vários movimentos por meio das redes sociais. Finalmente, no dia 4 de setembro de 2016, o capitão do Exército se uniu a um grupo de mais de 20 jovens para seguirem juntos a um ato contra Michel Temer na Avenida Paulista. Detidos antes de se juntarem ao ato, o capitão Botelho não foi autuado com os demais. Após 24 horas detidos, os jovens foram libertados pela justiça, pelo simples fato de que não havia qualquer ato infracional em que pudessem ser qualificados. O caso Balta Nunes trouxe à superfície a existência de um DOI-CODE 2.0, fundamentado nos mesmos princípios de vigilância e paranoia da ditadura militar, mas agora contando também com uma interface digital. E nesse sentido, eu acho muito importante relembrar o caso dos 23 ativistas do Rio de Janeiro. Toda a documentação das provas a gente pôde analisar e a conclusão que a gente chegou foi basicamente as autoridades policiais e os membros do sistema de justiça se utilizaram de um tripé de provas, né? A primeira prova utilizada para fazer esse mapeamento e para incriminar esses 23 manifestantes foi um mapeamento através dos meios de comunicação. Então era muito comum, a gente analisando o inquérito, a gente encontrar trechos de reportagens do Globo, trechos de reportagem do Extra e de outros meios de comunicação, virtuais ou impressos, em que os policiais iam lá, ou a promotoria, e circulava o nome de alguns manifestantes no sentido de começar a identificar talvez algumas lideranças. O outro meio de prova muito utilizado para incriminar esses manifestantes foram as chamadas rondas virtuais, né? E o que é isso? A gente estava até esperando que eram técnicas de vigilantismo muito avançadas, muito sofisticadas, altamente tecnológicas, mas quando a gente começou a ver esses inquéritos e a ação, a gente viu que nada mais era, na verdade, um policial sentado na frente do computador que ficava rondando por todas as redes sociais que estavam com aquele filtro mais aberto, sem tanta proteção de privacidade, e que ficava olhando ali o perfil do investigado e do manifestante. Então o policial ia lá e via se aquela pessoa, se aquele manifestante que tinha sido identificado num primeiro momento naquelas notícias de jornais, se ele, por exemplo, tinha dado um like, se ele tinha curtido no Facebook uma notícia de uma manifestação. Ou se, por exemplo, ele era amigo na rede social de uma outra pessoa que estava sendo investigada. Então, assim, questões muito frágeis, mas que foram substanciais para incriminação e para constituir esse quadro probatório contra os manifestantes lá no Rio. E o terceiro, né, pé desse tripé, que foi, assim, cabal para a prisão e para a condenação desses 23 manifestantes do Rio, foram as interceptações telefônicas, né? Porque depois, então, de estabelecida toda a relação ali desses 23 investigados, eles começaram, né, o Ministério Público começou a pedir para o juiz uma série de pedidos de interceptação telefônica que foram dados, assim, de forma extremamente irregular. A gente sabe que a lei das interceptações telefônicas ela é muito clara no sentido de dizer que a interceptação é o último meio de prova e só pode ser autorizada em casos de crimes gravíssimos e em caso que haja uma alta suspeita, o que não eram esses casos, né? Como que alguém que dá um like numa publicação pode ser considerada suspeita? Então, era um quadro extremamente frágil ali de investigação, um inquérito que tinha um viés extremamente ideológico, era claro ali o seu intuito de mapeamento
dos movimentos sociais do Rio de Janeiro, mas mesmo assim o juiz entendeu que naqueles casos era sim possível se determinar a interceptação telefônica, e muitos ativistas, advogados, defensores de direitos humanos do Rio sofreram interceptações telefônicas nos seus celulares, nos seus telefones fixos. Não existe vigilantismo governamental das forças de segurança sem ser legitimado pela sociedade, né? Então, infelizmente, tem grandes setores punitivos, conservadores sociais, que aceitam, inclusive solicitam dos setores repressivos do Estado que atuem nesse vigilantismo, né? Sempre, enfim, pela máxima da lei e a ordem, né? Então, a lei e a ordem é sempre esse mantra que legitima essa perseguição na internet. Grupos de ultradireita, que se definem a si mesmos como grupos de ultradireita, mas estou pensando, por exemplo, em grupos de forças de segurança do Estado, por exemplo, policiais militares, policiais civis, que utilizam a internet não como figuras profissionais, sino fora da estrutura da corporação para espalhar também mensagens ameaçadoras, de ódio, etc., né? Então, eu não saberia te dizer se tem realmente uma estrutura direta de vínculo entre a repressão do Estado e essa repressão dessas milícias sociais, de alguma forma, que são essa vanguarda social da repressão e do policiamento. Mas, obviamente, tem uma ligação indireta muito forte, né? Porque nós estamos falando de duas estruturas que se combinam, que se dialogam e que se legitimam e apoiam uma a outra, né? A internet é vista como uma ameaça onde se articulam grupos de dissidência e movimentos sociais. E nós sabemos que no Brasil a dissidência social é vista como uma ameaça. Vivemos uma realidade que poderia ser descrita como própria de um filme de ficção científica. Um estado policial que flutua entre o obscuro e o informal. Mas nos espaços mais vulneráveis da sociedade, essas práticas autoritárias ganham um outro significado. Nos espaços periféricos, força bruta tem um outro significado completamente diferente. Essa é uma perspectiva extremamente distópica, né? E a gente pode pensar que no contexto brasileiro não existe só essa dimensão, né? Ou seja, uma dimensão apenas de quem é ativista político, alguém que pode se tornar uma pessoa de relevância, alguém que incomode, e a partir desse momento de incômodo é resgatado o dossiê sobre aquela pessoa e aí se pensa em alguma medida de neutralização. Isso pode acontecer principalmente nas periferias com o extermínio de jovens, principalmente negros. Nós temos vários estados paralelos e informais que atuam conjuntamente. Então, um estado paralelo e informal é o estado policial da periferia, por exemplo, né? No Brasil, nós estamos acostumados a conviver com esse estado policial paralelo, informal e legal que atua na periferia, mas como é na periferia, ninguém se importa, né? Porque a periferia é aquela região invisível do país. A internet, evidentemente, como ela é tão porosa, tão dinâmica, tão fluida, tão difícil de ser controlada, ela pode atuar também como um campo desse estado ilegal, ou pelo menos ilegítimo, informal de coisas, né? Então, nessa situação, a gente não tem essa etapa primeiro de fornecer informações, de se tornar uma pessoa relevante. Isso pode acontecer totalmente no modo automático e direto e instantâneo de uma abordagem policial que faz uma varredura no seu telefone de celular e a partir dessa varredura, do que encontrar no seu telefone, tomar uma decisão sobre o que fazer com você. Então pense no que você vai colocar no seu telefone celular, pense no que você pode apagar no seu telefone celular, o seu conteúdo, de tempos em tempos. Você pode usar alguns aplicativos de mensageria que apagam a comunicação automaticamente depois de um tempo. Você pode fazer isso até manualmente. E se você não quiser ser rastreado ou que o seu telefone possa operar como uma escuta ambiental, a melhor coisa é você simplesmente deixá-lo em casa de vez em quando e fazer até esse exercício de viver um tempo, algumas horas no seu dia ou na sua semana sem estar acompanhado desse aparelho. Essas são medidas super básicas e são super efetivas. O maior problema de tudo isso é não simplesmente estado paralelo, ilegal, informal, é que estados ditos democráticos e tidos como democráticos estão empenhados em criar um arcabouço legal, um aparato legal justamente para proteger e para legalizar essas práticas absolutamente ilegítimas, né? Como, por exemplo, aconteceu, enfim, depois do 11S nos Estados Unidos, né? Toda uma proteção do Estado aparentemente democrático contra práticas absolutamente ilegítimas.
E é o que está acontecendo no Brasil também. Começa com o governo Dilma sancionando a lei antiterrorismo e evidentemente continua. Então, para mim, o maior problema é que esse Estado paralelo, informal, esse Estado policial está sendo legitimado pelo Estado formal e democrático, né? Com toda uma série de conjuntos legais legitimados pela ótica do inimigo, do medo, do perigo, e que evidentemente, acabam potencializando esse Estado policialesco informal.